Graça e paz, povo de Deus, eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho e hoje eu quero deixar aqui registrado meu tributo aos 90 anos da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, porque eu vou deixar aqui o meu testemunho de conversão, que tem ligação com a Assembleia de Deus de Santa Catarina, através do maior evento de missões do planeta Terra, os Gideões Missionários da Última Hora, do nosso saudoso pastor Cezino Bernardino, e também com o deputado federal, pastor Marcos Feliciano. Então você vai divulgar, você vai se inscrever no nosso canal, e nós vamos estar aqui nesses momentos compartilhando o que Deus fez através de homens de Deus lá no seu início, no início da história da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Você sabe muito bem que a Assembleia de Deus começou com Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando eles receberam a revelação de Deus para vir para o Brasil, para Belém, e deram início aí à chama pentecostal pelo Brasil e nos estados da nossa federação. Mas como se deu a obra, o início de tudo em Santa Catarina, meu estado? Eu nasci em Balneário Camboriú em 1981, dia 6 de setembro, e ali iniciou-se também um trabalho da Assembleia de Deus em 15 de março de 1931, com um homem chamado André Bernardino. E este homem, na época, eu já vou começar daqui o relato do início, ele tinha um sonho de tornar-se padre. E assim ele viajou aos 17 anos para o Rio de Janeiro para estudar ali no Colégio dos Irmãos Maristas. E ele deixou relatado que o sonho dele era ser um padre, um sacerdote respeitado pela Igreja Católica. Mas Deus tem as suas formas e seus meios de trabalhar. Ele foi para o Rio de Janeiro, mas acabou se envolvendo ali com o samba, com a boemia do Rio de Janeiro, e saiu assim do seminário, né? Quando terminava ali os seus estudos, ele começou a ir para a noite carioca e acabou se perdendo até o dia que se descobriu que ele estava com tuberculose, ele estava doente, e os diretores, a escola marista não sabiam o que fazer, se o expulsava, se deixava ele lá, mas enfim, ele já com os dois pulmões muito afetados, muito deteriorado, André Bernardino, ele recebe uma sugestão de um colega, de um amigo, para ir morar num navio chamado navio Boa Vista. E este dono deste navio era um homem, um amigo, um empresário de Joinville, ok? E a embarcação estava ali ancorada para reforma no porto do Rio de Janeiro, e temporariamente havia se tornado uma espécie de alojamento para pessoas sem tetos. Em meio a essa situação, em meio a esta vida devassa, de chegar no fundo do poço, este homem que tinha um sonho de ser padre, Deus trabalhou na sua vida, e em agosto de 1993 chegou aos seus ouvidos que havia ali uma igreja dos homens que curavam, uma igreja que tinha a cura. Então alguém se compadeceu daquele homem e entraram em contato com os homens da Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Depois, sabe quem apareceu lá na embarcação? Foi ao porão daquele navio orar pelo aquele homem moribundo? Daniel Berg, Gunnar Vingre e Paulo Leivas Macalão. Oraram por aquele homem, repreenderam a tuberculose, e ele foi curado para a glória do nome de Jesus. E este homem milagrosamente foi restaurado, e ele dando provas da sua conversão, sua genuína conversão, então ele passou a receber treinamento teológico, bíblico, ministrado por nada mais e nada menos que Gunnar Vingre. E este André Bernardino, ele tinha um talento especial, ele era músico, ele sabia tocar vários instrumentos musicais e enriquecia assim os cultos em São Cristóvão. Mas Deus aqueceu seu coração, Deus tinha uma obra para começar em Santa Catarina,
e ele retorna à sua cidade natal. Cidade natal era Itajaí. Aos 17 anos ele sai de Itajaí para o Rio de Janeiro e agora acaba retornando, não como padre, o sonho dele, mas sim como crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, assembleiano, convertido, mas a sua família o via como um herege, né? Porque ele deixou de ser padre agora para a religião dos homens da Bíblia, do livro da capa preta. E ele estava ali e acabou indo a um culto de uma das suas tias, participando com duas das suas primas, e ali para tocar os hinos, fazer o culto, enfim. E os dois primeiros homens que aceitaram a Jesus foram os irmãos Herculano e Cornélio, no dia 15 de março de 1931, dava-se então início às Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. E você pode dar um glória a Deus, você catarinense que está nos assistindo, você catarinense que está pelo mundo, mas tem o seu sangue como eu, Catarina. Então as Assembleias de Deus começaram, deram início através de André Bernardino. Este homem de Deus que tinha um sonho de ser padre, foi ao Rio de Janeiro. Deus fez com que ele fosse por uma vida devassa, fosse morar no fundo de um porão de um navio e ali com tuberculose fosse curado por Daniel Berg, Gunavig e Paulo Levas Macalão, e eles o treinaram e ele retornou à sua cidade Itajaí, e ali começou a obra de Deus. E detalhe, ele evangelizava ali no cais de Itajaí, onde que era próximo ali à casa da sua tia, era no cais de Itajaí, ali próximo aos navios. Itajaí é uma cidade portuária, e quem ficava ali entre o cais eram as pessoas negras, os escravos que tinham deixado, lógico, de ser escravos, mas viviam ali, né? Era uma parte meio esquecida da sociedade da época europeia. E a primeira igreja foi num terreno de um homem negro chamado João Santana, que fora o seu auxiliar na obra de Deus ali em Itajaí. Ele doou o seu terreno para que se construísse uma igreja, e uma igreja naquela época para 120 pessoas. Olha a visão que Deus deu a André Bernardino. Alguns dos irmãos da época, os novos crentes que desejavam construir uma igreja, queriam fazer uma igreja menor, uma igreja não tão grande assim para a sua época, né? Mas ele leu Mateus 9:29 e justificou por que uma igreja para 120 pessoas. Porque Jesus ensinou que nós devemos agir conforme a nossa fé. E a fé dele era tão grande, tão poderosa, que construíram um mega templo para a sua época, de madeira, muito bonito, para 120 pessoas. Mas logo veio as perseguições. Um padre ali de Itajaí, por chamado José, reuniu na noite de inauguração, dia 15 de março de 1931, ali reuniu alguns homens, algumas pessoas, vândalos, vamos assim dizer, entraram dentro da igreja atrás do pastor André Bernardino, que até então não era pastor, só era um missionário que estava dando início àquele primeiro culto agora, naquele templo que fora construído, que abriram uma rua, a rua era chamada Rua Pentecostal pelos irmãos da cidade, onde é o culto, onde que vai ser a igreja que vai ser inaugurada, é lá na Rua Pentecostal, e foram ali atrás com pedras ameaçando os crentes, e eles queriam André Bernardino. E sabe o que aconteceu? Alguns irmãos esconderam André Bernardino dentro de uma caixa, onde se colocavam ali os peixes, os pescados, e André Bernardino estava escondido dentro dessa caixa, abaixo da mesa onde que eles faziam a leitura da palavra de Deus, um baú de peixe. Ele ficou ali escondido até que chegou a polícia e acalmou tudo. O delegado levou ali o padre, os vândalos, e os irmãos continuaram o culto para a glória de Deus. E houve também, uma semana depois, a primeira celebração da ceia. E eu quero ler aqui com você como que André Bernardino encerrou a reunião da primeira ceia, dizendo: hoje, pela primeira vez na história da Assembleia de Deus em Santa Catarina,
nós celebramos a Santa Ceia, citando o texto bíblico de 1 Coríntios 11, 26, e concluiu: prosseguiremos com este sagrado ato até que Cristo venha. E passou-se os anos, vieram vários homens e mulheres de Deus evangelizando no estado de Santa Catarina, e eu chego ao ano de 1998, evento dos Gideões Missionários da Última Hora, na pequena cidade de Camboriú. Pastor Cezino Bernardino realizando esse evento que atraía multidões do Brasil e do exterior, através ali da evangelização e da obra missionária, para a manutenção da sua obra missionária no Brasil e no exterior. O evento dos Gideões, eu lembro quando criança, papai tinha restaurante em Santa Catarina, nossa família em Balneário Camboriú, e na época dos Gideões nós alugávamos um terreno em frente ao ginásio de esportes Irineu Bornhaus, e com tendas como de circo, nós erguíamos ali e fazíamos ali, colocávamos mesa do restaurante, levávamos freezer, fogões industriais para servir, para cozinhar, para fazer refeição, né, almoço e janta para os evangélicos que ali estavam. Muitos momentos, mas eu ainda não era crente. E chegou no ano de 1998, nós estávamos ali trabalhando e tinha uma tenda na praça, a próxima praça ali da Igreja Católica, a tenda do pastor Júlio Ribeiro. Não era lá o local oficial do ginásio, porque no ginásio, nesta época, não é como hoje que o jovem tem acesso aos púlpitos. Na época, há 20, 30 anos atrás, subiam ao púlpito os grandes homens de Deus, os homens assim de cabelos brancos, como aí Idecaso Takayama, Gilmar Santos, Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, homens de renome no meio da Assembleia de Deus. E por um jovem chegar assim, somente Deus. E Deus levantou um jovem que eu vi pela primeira vez, e quando eu vi pregá-lo em 1998, em abril de 1998, eu estava nessa tenda e vi a manifestação do poder do Espírito Santo, usando o jovem Marco Feliciano, não como oficial ali na tenda dos Gideões, mas pregando, Deus batizando, o mover do Espírito Santo, e no ano seguinte ele já era o pregador oficial dos Gideões Missionários da Última Hora. Mas eu aceito a Jesus no ano de 1998, na tenda do pastor Júlio Ribeiro. Ali Deus enche o meu coração e eu passo então a frequentar cultos na minha cidade. Logo após que terminou o evento, eu morava em Balneário Camboriú nesta época, e eu frequentava a sede da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú. Eu lembro que na época o pastor era o pastor Antônio Bordim. Eu frequentava os cultos durante a semana. Eu não me lembro os dias, eu sei que eram 2 cultos durante a semana, porque período de final de semana eu tinha que estar trabalhando no restaurante à noite da nossa família que nós tínhamos ali. E durante a semana eu ia para o culto, todo culto eu chorava, ia para frente, eu sentava lá nos últimos bancos para ouvir a palavra de Deus, para louvar o nome de Jesus. E assim, de maio de 1998 a novembro de 1998, em Santa Catarina ali, eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé cristã, sentado dentro da igreja, ouvindo aqueles homens e mulheres de Deus durante a semana nos cultos ali, e foi algo que Deus forjou na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus, e aqui na pessoa de André Bernardino, esse pioneiro da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, dando início à obra de evangelização. Hoje Santa Catarina aí tem todas as cidades, creio, do estado, tem uma Assembleia de Deus, né? Temos a convenção, temos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, membros abençoados, uma igreja muito pujante, evangelizadora, missionária, uma igreja que tem pregado a palavra de Deus e tem o zelo pela palavra de Deus. Então eu deixo aqui registrado o meu tributo, as minhas orações por esses homens e mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida para estar ali
dando meus primeiros passos na fé, porque em novembro de 1998 eu mudo para Curitiba, no estado do Paraná, e começo a congregar no bairro, moro no bairro da Vila Auer, e começo a congregar na Assembleia de Deus do bairro Auer, naquela época dirigida pelo então pastor Mirislan Douglas Sheffield, que muitos anos foi vice-presidente da Assembleia de Deus no estado do Paraná, presidida na época pelo pastor José Pimentel de Carvalho. Então eu louvo a Deus. Mais para frente eu vou gravar aqui um tributo em memória da Assembleia de Deus aí do estado do Paraná. Mas hoje nós ficamos aqui com Santa Catarina e eu louvo a Deus. 90 anos da obra, que venham mais 90, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui pregando juntamente com os catarinenses, esse povo abençoado. Hoje eu estou aqui em Imperatriz do Maranhão, pregando o Evangelho, porque um dia alguém começou a obra de Deus no estado de Santa Catarina, e este foi André Bernardino, e também o evento dos Gideões Missionários da Última Hora, saudoso pastor Cezino Bernardino, que hoje é Camboriú, uma cidade tão pequena. Eu sou do Balneário, na parte da BR-101 para frente, mas Camboriú na época era uma cidade assim sem expressão, e sua expressão, seu conhecimento mundo afora veio pelos Gideões Missionários da Última Hora. E o jovem e hoje deputado federal, pastor Marcos Feliciano, com uma geração como eu, nos inspiramos neste homem de Deus. Tem os seus erros, tem as suas falhas, mas é um homem levantado por Deus, e uma geração de pregadores de hoje se espelharam neste grande homem de Deus, que todos os dias nós oramos para que Deus mantenha ele de pé, sua família, e Deus vem agora neste momento como político, não deixou de ser pastor, mas é político, venha ser instrumento de Deus, e quando deixar de pleitear a política, se torne, volte, continuamente tem feito, continue, melhor dizendo, esse avivalista, esse avivamento, esse tempo de avivamento, porque a hora de semear fogo ainda continua. Assim, eu louvo a Deus e nós vamos orar. Eu quero que você ore comigo pelas Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina agora. Senhor Deus, eu te louvo pela vida de André Bernardino, pela vida dos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, do estado de Santa Catarina, desses milhões, desse exército catarinense que o Senhor levantou e tem levantado nos dias de hoje. Nós queremos abençoar os teus filhos e repreender todo o mal. Neste tempo que nós estamos vivendo, a Assembleia de Deus em Santa Catarina tem feito a diferença, tem abençoado vidas, mesmo através de problemas, dificuldades. É isso que acaba o homem, Senhor, desenvolver a sua obra. Sabemos que quando o homem está à frente de alguma coisa, ocorrem erros, falhas, mas a tua igreja, a igreja de Cristo em Santa Catarina, é aquela igreja viva, que as portas do inferno não prevalecem. Uma igreja que ora pelo batismo com o Espírito Santo, uma igreja que prega a tua palavra, uma igreja que ora por curas, por milagres, por maravilhas, que crê no dom espiritual, Pai, das profecias e nos dons espirituais da tua palavra. Senhor, que venham mais 90 anos, se tu não vier, mas a tua igreja catarinense vai estar aqui, pregando o Evangelho, Senhor, para que assim, Senhor, nós possamos juntos ganhar o maior número de almas, porque nós estamos, Pai, com as nossas raízes da nossa fé fincadas no teu Evangelho, porque um dia o Senhor levantou um homem que tinha um sonho de ser padre, mas se tornou um grande evangelista da Assembleia de Deus em Santa Catarina, André Bernardino. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os líderes catarinenses, Deus abençoe os membros catarinenses, e que a paz de Deus esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Me ajude, compartilhe essa palavra, deixe aí sua mensagem, deixe sua oração, isso mesmo, seu pedido de oração. Se você é catarinense, manifesta aí. Homem de Deus, mulher de Deus, eu peço seu like, seu dislike, em nome de Jesus.